pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver vendo essa aula de nutrição animal, a gente falou sobre alimentos concentrados proteicos de origem animal, né? A parte um. Agora a gente vai falar sobre a parte 2, ok? Quanto à farinha de sangue, né? Ela é composta por sangue fresco, cozido e secado, e não deve haver contaminações. Ela tem até 80%, 85% de proteína bruta, tá? Ainda sobre a farinha de sangue. A água removida dessa farinha de sangue, ela é pelo processo mecânico, tá? É uma cocção que acontece. E ela é transferida para o secador rápido, então vai remover bastante a umidade dessa farinha, né? Em relação à umidade, ela é removida por evaporação em baixa temperatura, sobre vácuo, até que tenha aproximadamente 30% de sólidos, tá? Então, essa massa com 30% de sólido, ela é passada na forma de spray em equipamento com corrente de ar quente, né? Que vai reduzir ainda mais a umidade, chegando a 8%. Essa farinha de sangue, segundo Narvar Solart et al. 2011, ele avaliou, né, a substituição, né, do farelo de soja, que era 34% de proteína digestível, pela farinha de sangue, né, em Alevinus tilápia do Nilo, tá? O nome científico é Aerocromus niloticus, tá, gente, da tilápia. A farinha de plasma sanguíneo é o produto obtido por sangue fresco, então, tá? Separado da célula vermelha e branca por meio de um processo químico e mecânico, né? Seco por pulverização, né? Spray dream do plasma. Então, chega a ser de 72% de proteína e proteína digestível é 65%, tá? Então, na proteína do plasma, a gente tem albumina, globulina, fibrinogênio, ok? Em relação à farinha de plasma sanguínea ainda, né? Gotas et al. 2008, ele analisou também no experimento, tá? A inclusão de plasma sanguíneo em pó, então para suínos ele utilizou, tá? Na dieta dos leitões desmamados aos 14 dias. E os resultados, então, de 14 a 28 dias de idade dos animais, houve efeito positivo no consumo de ração e no ganho de peso, quando se adicionou 7,5% do plasma. Então, significa que a farinha de plasma sanguíneo para o monogástrico, né, leitões a partir de 14 dias desmamados, foi significativa essa inclusão, tá? Dessa proteína digestível. Laura Ganantial, ele utilizou também plasma sanguíneo em dietas, né? De leitões desmamados aos 21 dias de idade, tá, pessoal? Ele observou efeito significativo também para o consumo de ração e ganho de peso nas 3 fases analisadas. Quais foram as 3 fases? Então, do dia 22 ao dia 28, do dia 22 ao dia 35 e do dia 22 ao dia 49 dias de idade, tá? Por que que eles avaliam a partir de 14, 21 dias? Porque, pessoal, o suíno monogástrico, ele é um animal que na sua fisiologia digestiva, ele possui enzimas, né, que fazem parte dessa digestão. Uma dessas enzimas presentes nos leitões é a lactose, né, a lactase. Então, ela é a proteína do leite, o açúcar do leite, né? E esses suínos, esses leitões, eles têm bastante quantidade. Por quê? Porque eles estão mamando, né? Então, o leite tem bastante lactose. À medida que esses leitões vão evoluindo no seu crescimento anatômico e fisiológico, né? Criando idade, essa lactose ela vai diminuindo, tá? Então, vai diminuindo a produção dessa enzima. Porém, outras enzimas se reproduzem, né? Porque ele é um animal monogástrico. Então, para fazer essa digestão desses alimentos, outras enzimas, então,
vão começar ali no gráfico a aumentar, né, a sua proporção. Porém, eu preciso que esse animal ele entre em contato com essa alimentação, para que ele possa desenvolver essas enzimas com mais rapidez. Então, quanto mais eu fazer com que o animal entre em contato, mais ele vai desenvolver essas enzimas, maior eficiência alimentar, maior ganho de peso, maior digestibilidade, ok? Em relação à farinha de células vermelhas do sangue, né, são a farinha de hemácias que a gente chama, ela tem 86% de proteína bruta e 75% de proteína bruta digestível já para o animal, tá? Ela é resultante da coagulação e centrifugação do plasma do sangue, então separa o plasma, né, do soro. Ela é feita através de secagem e moagem dessas hemácias, né, coaguladas. Em relação à farinha de peixe, né, pessoal, a composição dela é feita com secagem e moagem de peixes inteiros, tá? Ou em cortes de várias espécies. Eles não devem estar em fase de composição, porque ali eu já vou ter algum tipo de micro-organismo, tá? Pode haver ou não a extração do extrato etéreo, tá? Que é o nosso óleo. Então, vai ter mais ou menos 10% de umidade e o teor de cloreto de sódio deve ser indicado. Então, ele tem uma exigência para o teor de cloreto de sódio, tá? A exigência vai estar naquelas tabelas de exigência de desenvolvimento, de produção, categoria, espécie animal, tá? Essa ração aqui é a ração para o gato, tá? Para os pets, né? De acordo com a Alva 2010, quando houve a substituição do farelo de soja pela farinha de peixe, os resultados de ganho de peso de frangos de corte e a conversão alimentar foram melhorados durante os 42 dias do experimento. Então, geralmente, um frango de corte, uma ave, ele termina em 42 a 47 dias, né? Então, foi utilizada essa substituição do farelo de soja, que é uma proteína, tá? Aqui ela não está sendo utilizada como fonte de energia, mas por causa dos aminoácidos essenciais, tá? Ela foi utilizada na avicultura de corte, então durante 42 dias, esse experimento da substituição do farelo de soja pela farinha de peixe. E o resultado com relação ao ganho de peso e conversão alimentar foi significativo, ok? Aqui em relação à farinha de peixe, né, avaliaram a adição de farinha de peixe no desempenho de juvenis tilápia do Nilo, Ureochromos nilóticos, né? Observaram que não houve diferença significativa no ganho de peso, no consumo, na conversão alimentar, tá? Na biometria desse peixe, então comprimento, cauda, né? Porém, houve efeito quadrático na retenção de nitrogênio, ok? Então, foi significativo para a retenção do nitrogênio presente nessa proteína de farinha de carne de peixe, ok? Aqui outra tabela, pessoal, que é o desempenho de tilápias do Nilo juvenis, né? Alimentadas com dietas contendo farinha de peixe, tá? Então, ganho de peso, né? Os níveis de substituição da farinha de peixe na ração, tá? Então, os níveis foi 0%, 1,5%, 3%, 4,5% e 6%. E uma correlação CV, né, de 27,53, 14,34, tá? Então, para ganho de peso, a gente pode perceber que a porcentagem de 3 a 4,5 foi mais significativo, né? O consumo da ração foi significativo para 4,5, 3,0, 1,5, tá? A conversão alimentar foi significativa, né? Um CV de 27,53, 14,34, ok? Em relação, desculpe, à farinha de peixe também, né?
as características da carcaça da tilápia. Então, o peso de carcaça, eu tive maior significância no nível de 3%, tá? Quanto ao peso da carcaça, 3. Rendimento da carcaça, 35,89. Retenção de nitrogênio, 89,83. Retenção de nitrogênio quilo peixe, 26,49. E uma taxa de eficiência proteica de 1,93. Então, foi significativo, ok? Em relação à farinha de peixe residual, né? Que é a secagem e a moagem de cortes de peixe ou parte desses peixes, então, por exemplo, cabeça, rabo, víscera, pele, de várias espécies que não estejam em fase de decomposição. Por quê, pessoal? Por causa da microbiota, tá? Ou sem a extração do óleo, sem o extrato etéreo, tá? Não deve conter mais que 10% de umidade e o teor de cloreto de sódio deve ser sempre o indicado pela tabela de exigência do NRC. Ok? Quanto à farinha de carne, né? Que é um produto do processamento de tecido animal, tá? Da carcaça de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, tá? A carne é cozida em autoclave por 3 horas, direto, né? E moída. Essa carne, pessoal, na autoclave, ela não pode ter casco, chifre, pelo, conteúdo estomacal, sangue ou outras matérias estranhas, tá? Porque senão é considerado uma fraude, porque aqui eu tô falando de farinha de carne. Então, é a carne, tá? Precisa adicionar antioxidante, já que é carne, né? Para que não ocorra rancidez, né? Não ocorra a oxidação dessa matéria. Ela tem de 35 a 55% de proteína bruta e 8 a 12% de extrato etéreo. O que acontece quando eu tenho uma matéria-prima, uma dieta, uma ração, que eu tenho de 8 a 12% de extrato etéreo? Extrato etéreo, gente, é o óleo, tá? Então, ele vai aumentar consumo, vai aumentar a palatabilidade, porque o animal vai achar gostoso. Ele é mais energético, tá? Porque ele tem mais caloria por causa da gordura. Então, são várias vantagens que a gente usa, tá? O fator limitante para isso, para o uso dessa farinha, é o teor de cálcio e fósforo. Então, tem que cuidar, a exigência relevante a isso, tá? Outra é a farinha de ossos, né? Que é um resíduo de frigorífico, após desossa de carne, né? Ela é feita através de secagem e moagem também, tá? No autoclave ou no biodigestor. Ela contém 31% de cálcio, 14% de fósforo, 6,5% de proteína bruta e 5% de extrato etéreo, ok? O ovo desidratado, até, que é o resto de casca de ovo, ou material infiltrado do ovo que não deu certo, tá? Ele tem 46% de proteína bruta e 40% de extrato etéreo, tá? Em relação ao leite em pó, né, utilizado para ruminante, né, é o produto do leite limpo, livre de contaminação, que sofre processo de desidratação tambor ou spray. Então, ele tem 30% de proteína bruta, 25% de extrato etéreo e 4% de umidade, tá? Então, vai variar bastante em relação ao extrato etéreo e a umidade dele, tá? Geralmente é utilizado em animais jovens, né? Por quê? Porque é um pré-ruminante, né? Esse bezerro está mamando, ele não é um ruminante ainda, ele é um pré-ruminante. Então, leite em pó se dá para eles, né? O soro de leite em pó a gente inclui na substituição da ração também, tá? Então, ela é a porção que separa do coágulo durante a fabricação convencional de queijo, né? Iogurte, ou da caseína, né? Corresponde a mais de 80% de leite, né? Para obtenção do soro em pó, ele é centrifugado, resfriado, secado, desidratado, tá? Então, 11% de proteína bruta, 2% de gordura e 3% de umidade. Então, utilizado para pré-ruminantes, né? Animais jovens. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula, parte 2, tá?
Obrigada e até a próxima aula.